Esse vídeo faz parte do projeto de ensino Pré-ENEM Nota 1000, segunda edição, do Núcleo de Letras e Artes do IFMG Campus Bambuí. Eu sou o professor Jamil e nesse vídeo eu vou explicar sobre o texto que caiu na prova do Enem de Inglês de 2020, A Minor Bird. A Minor Bird. I have wished a bird would fly away and not sing by my house all day. Have clapped my hands at him from the door, when it seemed as if I could bear no more. The fault must be partly have been in me. The bird was not to blame for his key. And of course, there must be something wrong in wanting to silence and song. Embora A Minor Bird, de Robert Frost, pareça um poema simples, é, na verdade, uma obra bem mais complexa, escrita em primeira pessoa, como se ele fosse o personagem dos acontecimentos. O poema começa com uma simples descrição do que ele fez com um pássaro que não parava de cantar na porta da sua casa. E depois termina com uma ideia filosófica de que devemos aceitar os acontecimentos da natureza. Um dia, o poeta estava em casa e ouviu o cantarolar de um passarinho. Ele ficou incomodado com o barulho porque o pássaro cantava sem parar. Assim, ele usou suas mãos para fazer barulho e tentar espantar a ave. Após essa tentativa de ficar livre do barulho do pássaro, ele começou a pensar no que havia feito e concluiu que ele deveria ter mais paciência com o que é da natureza. O pássaro cantava porque essa era a sua natureza e não porque queria incomodar o poeta. Vamos fazer algumas perguntas que nos ajudarão a entender melhor o poema. Quem é o narrador do poema? O próprio poeta. Onde ele está? Ele está em casa. O que aconteceu? Um pássaro começou a cantar e ficou fazendo barulho o dia todo. Ele gostou do canto? Não, porque o barulho não parava. O que ele queria? Ele queria que o pássaro fosse embora e parasse de cantar perto da casa dele. O que ele fez? Ele tentou espantar o pássaro fazendo barulho com as mãos. O que aconteceu após ele ter espantado o pássaro? Ele concluiu que ele era o culpado e não o pássaro, porque a ave faz parte da natureza e não devemos tentar controlar a natureza. Qual foi o tipo de linguagem usada? Uma linguagem simples e direta, fácil de entender. Por isso esse poema é usado com crianças. Qual é o estilo narrativo? Primeira pessoa. Qual é o tema do poema? A natureza. Qual é o significado implícito no poema? Robert Frost disse que um poema deve começar com encanto e terminar com sabedoria. E foi o que aconteceu. O poeta escuta o cantarolar do pássaro, o que podemos pensar que, a princípio, ele deve ter gostado. Mas, como o canto se prolongou o dia inteiro, passou a incomodar. Assim, ele tenta fazer o pássaro ir embora, fazendo barulho com as mãos. Então, ele reflete no acontecido e percebe que o pássaro faz parte da natureza e que, por isso, não poderia ser o culpado pelo seu cantar. Além disso, a sociedade moderna se tornou insensível. As pessoas não têm tempo para apreciar a natureza. Aqui, no poema, o poeta concentra-se em apenas um aspecto da natureza, o cantar de um pássaro. A ave já tem cada vez menos liberdade de viver junto à nossa constante modificação do meio ambiente. E mesmo assim, as pessoas ainda querem controlar o pouco da liberdade que ainda lhe resta. O poeta apresenta claramente essa ideia através do homem que tenta espantar o pássaro. As pessoas tentam impedir que o meio ambiente se liberte da repressão humana sobre sua força natural. Mesmo um pequeno pássaro já é uma ameaça ao controle que o ser humano precisa exercer sobre a natureza. Assim, temos a pergunta da questão. No poema de Robert Frost, as palavras fault
e blame revelam por parte do eu lírico uma. Fault se refere ao substantivo culpa e blame se refere ao verbo culpar. Basicamente, seria lógico imaginar de quem seria a culpa pelo acontecimento narrado no poema. Seria do pássaro? Seria do homem? Seria de uma outra pessoa? Mas vamos ver as opções. A. Culpa por não poder cuidar do pássaro. Para quem entendeu pouco do poema, deve prestar atenção às palavras como sing, cantar, house, casa. Quem é que cantava? Naturalmente, o pássaro. Onde ele cantava? Na casa. Na casa de quem? Do eu lírico ou do personagem do poema. Esse cantar era bom ou ruim para o eu lírico? Baseado nas palavras all day, podemos imaginar um pássaro cantando perto da gente o dia inteiro sem parar. Para muitos, isso poderia ser um problema. Assim, cuidar ou não do pássaro não tem ligação com o acontecimento, que é o cantar do pássaro na casa de alguém o dia inteiro. Ele não deve se sentir culpado por não cuidar do pássaro, porque ele não precisa de cuidado. Sendo assim, essa questão está errada. B. Atitude errada por querer matar o pássaro. O vocabulário do poema é bem simples e direto. Em nenhum momento é mencionado algum ato de matar a ave e sim de espantá-la da casa. Assim, essa questão está errada. C. Necessidade de entender o silêncio do pássaro. O poema descreve o cantarolar do pássaro na casa do homem o dia inteiro. Aqui, não temos um pássaro em silêncio, e sim um pássaro que faz barulho. Assim, essa questão está errada. D. Sensibilização com relação à natureza do pássaro. Quando o poeta escreve "The fault must partly have been in me", ele reconhece que parte da culpa é dele e não do pássaro. O pássaro vai agir como pássaro e vai cantar quando precisar, independentemente se isso incomoda alguém ou não. Sendo assim, ele se sensibiliza com a natureza do pássaro ao se questionar que parte da culpa deveria ser dele por querer interromper o canto da ave. Essa é a questão correta. Irritação quanto à persistência do canto do pássaro. A princípio, podemos imaginar que o homem deve ter ficado irritado com a cantoria do pássaro. Mas, na verdade, não. Ele tenta espantar a ave e depois fica arrependido, já que não era culpa do pássaro se ele cantava e cantava. O homem é quem deveria ter mais paciência com o que era vindo da natureza. Essa questão está errada. E aqui terminamos o estudo do poema A Minor Bird. Bye bye!